Tempo e olhando para trás, a gente vê que o liceu foi fundamental na formação da nossa vida. Não só na nossa vida particular, mas na formação dos nossos filhos. Hoje a gente vê que isso daqui foi fundamental. A faculdade não foi tão importante quanto foi o liceu na formação da gente e nos amigos. Essa é uma lembrança viva. Toda vez que a gente se encontra é como se tivéssemos deixado a nossa vida acadêmica aqui uma semana atrás. Eu vim para cá porque eu já tinha sido expulso de uma escola anglo-latino. Então, com orientação, tinha um amigo meu que estudava aqui no liceu, o Galeano. E por indicação dele eu vim parar aqui no liceu. E aí que eu comecei a mudar um pouco o jeito de pensar. Mas foi difícil, viu? Aqui o liceu, aqui nesses 8 anos, eu fui galgando e aprendendo aos poucos. Principalmente a amizade aqui, que é muito forte. Isso aqui, o salesiano bate muito nisso aí. Foi o que fortaleceu aqui, foi a amizade que eu não tinha de outras escolas que eu estudei, de faculdades também. Isso é uma vida totalmente diferente. A amizade que a gente teve aqui é uma amizade de irmandade mesmo, pessoal irmão, e tem muitas histórias, né? Aquilo que Dom Bosco pregava, que era o ensino e o esporte. A gente assistiu várias vezes que tinha os retiros, os filmes sobre Dom Bosco, que era muito valorizado a parte de formação, de estudo e a parte esportiva. E a parte que é o principal do Liceu Coração de Jesus, que é a parte de caridade para aqueles que não têm as possibilidades que nós tivemos de estudar nessa escola, né? Então eles dão a oportunidade para esse pessoal do oratório de ter uma chance na vida, né? A história do liceu tem tudo a ver com a história da minha família. Em 1930, mais ou menos, meu pai veio estudar aqui. Depois ele foi professor aqui no Liceu Coração de Jesus. E eu vim estudar nos anos 60. 62, eu vim estudar aqui no liceu e me formei em 72. São 10 anos. E 10 anos que mudam mesmo a vida da pessoa. A formação religiosa é importante, mas é mais importante ainda a ligação de todos nós, né? A ligação fraterna e o pensamento sempre de um ajudar o outro. Isso foi fundamental para a formação nossa, né? Como aluno, como profissional, isso que a gente leva para a vida toda. Então o liceu foi fundamental para mim nesse aspecto e faz parte, como eu disse, da história da minha família, do meu pai e a minha própria história. Meu pai foi interno no liceu de 42 a 44 e eu tenho mais 3 irmãos que estudaram na minha sequência aqui. Um deles foi professor e então a família toda liceana, né? E meus filhos estudaram no Salesiano Santa Terezinha também. Então, fazemos parte dessa família. Olha, o liceu ele trouxe para a minha vida, em primeiro lugar, a ideia da disciplina, porque naquela época nós tínhamos uma formação aqui dentro, né? E essa formação, a época era um estilo militar, né? Porque nós nos reuníamos pela manhã, fazíamos as orações, todos em fila, tá? Depois subíamos de classe em classe, todos subiam para as classes, existia um respeito aos professores, existia um respeito às normas, vai? Então, os alunos não tinham a ideia de chegar e desafiar um professor, não existia essa possibilidade, né? O professor ainda era a autoridade máxima dentro da aula. Então, nós trouxemos ensinamentos, tá? Principalmente, basicamente, organização e disciplina. Mesmo rigoroso em sua linha pedagógica e disciplinar, o liceu jamais deixou de proporcionar e de fortalecer o senso crítico de seus estudantes. Eu penso que é muito mais do que a espiritualidade, né? O liceu nos proporcionou encontrar pessoas que a gente guarda até hoje. E o encontro não se dá por conta da religiosidade. Se dá por conta de querer ficar com as pessoas, gostar das pessoas e ter pelo menos algumas ideias comuns. Acho que todos nós somos de alguma maneira um pouco
este perfil de gostar de estar com pessoas e se encontrar. Eu me afastei da religiosidade, eu me considero hoje um ateu convicto, mas isso não me afastou dos amigos, né, que nós fizemos durante o período que estivemos aqui. E a nossa geração era uma geração que estava explodindo junto com a nação que estava explodindo. Nós somos borderline no movimento de resistência a uma ditadura feroz, né? Nós já vivíamos no Liceu no momento mais duro da ditadura e, engraçado, ninguém comentava sobre isso, né? Nós éramos verdadeiros alienados, as informações a gente tinha que buscar fora, né? E a igreja não era isso, a igreja estava junto com os movimentos sociais daquela época. Mas os salesianos do Liceu Coração de Jesus estavam um pouquinho à margem e nos deixaram um pouquinho à margem. Isso é uma coisa que eu acho que é negativa, porque nós temos que viver um momento que a gente está vivendo e o Liceu escondeu um pouquinho aquele momento, naquele momento duro que o país vivia. E nós éramos estudantes de 16, 17 anos que devíamos ter a obrigação de saber o que estava acontecendo. Claro que a gente guarda com muito carinho esses momentos, mesmo momento de repressão, tinha professores extremamente tradicionais, o caderno de coleção era uma coisa impositiva, retrógrada, né, se a gente for ver hoje, mas que, enfim, era o método e a gente era submetido a uns métodos, né, que hoje cheiram e parecem completamente ultrapassados, e são ultrapassados. Mas isso não impediu que a gente evoluísse, crescesse, se tornasse o que nós somos hoje.